O programa Saber Direito desta semana é com o professor Fernando Neri. O curso é sobre biodireito. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Este é o Saber Direito, curso sobre análise jurídica da economia. Eu sou Sérgio Mourão Correia Lima, professor de Direito da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Nas aulas passadas, nós tratamos dos aspectos subjetivo e objetivo, tanto do direito quanto da economia. Falamos a respeito dos fatores de produção ou fatores econômicos, a participação direta do mercado financeiro na atividade econômica. Tratamos ainda da produção de moeda escritural, além da moeda real. Falamos a respeito das crises econômicas e, por fim, tratando dos mecanismos de combate à inflação, mecanismos atrelados às taxas de juros e proteção de depositantes correntistas. Na segunda aula, nós falamos a respeito do mercado financeiro, identificando seus diversos compartimentos, as instituições que nele atuam e, efetivamente, identificando no campo delas as operações passivas, ativas e de mera gestão de recursos de terceiros. Tratamos também de um conceito muito importante, que é o de fundos, não especificamente de fundos de investimento ou de alguma espécie de fundo, mas do Instituto dos Fundos. Muito pouco tratado, muito pouco estudado, muito pouco compreendido por parte da nossa doutrina, seja do direito público, seja do direito empresarial. A temática desta terceira aula é a regulação e a fiscalização das instituições financeiras ou daquelas que atuam no mercado financeiro. E para isso nós precisamos visitar o direito público, relembrar as ideias de Estado, as suas funções, e não podemos tratar deste assunto sem cuidarmos também da identificação, da formação dos estados, ou seja, dos seus elementos mais básicos, mais preliminares ou mais fundamentais. Então, temos que lembrar, nesse sentido, que o poder emana do povo e em nome dele será exercido. Regra basilar. Muito bem. Assim, nós temos uma população, e aí eu estou me referindo apenas às pessoas naturais ou físicas, porque estas é que têm o direito de elegerem os seus representantes. Né? As pessoas jurídicas e os entes despersonificados integram aquilo que a gente pode chamar de população, mas não no seu aspecto eleitoral. Então, esse grupo de pessoas físicas ou naturais elegem os seus representantes, que são os constituintes, que vão elaborar a Constituição, que vai, por sua vez, distribuir as funções executiva, legislativa e jurisdicional entre os órgãos estatais. O Estado, por sua vez, vai exercer, a partir deste momento, o poder, na forma disciplinada na Constituição, sobre aquelas pessoas. E aqui eu não estou me referindo mais só sobre as pessoas físicas. Aqui eu me refiro às pessoas físicas, às pessoas jurídicas e também os entes despersonificados, como os fundos. E, ao me referir às pessoas jurídicas, estou fazendo menção às pessoas jurídicas estatais, que são a representação do próprio Estado, e as não estatais, ainda que com a participação do Estado, como as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Então, esse poder exercido pelo Estado sobre a população que está dentro de determinado território. Lembrando a vocês que os órgãos estatais exercem as três funções e que todas elas, ao final, culminam
com a edição de uma norma. Ou seja, a legislação consiste na produção de norma geral, abstrata, inovadora e obrigatória, que é a lei. A administração consiste na aplicação das leis, mediante a produção de normas regulamentares, aqueles conhecidos como atos administrativos. E também a jurisdição consiste na interpretação das leis através de normas, que, em regra, são individuais e não erga omnes, que são as decisões judiciais, sentenças, acórdãos e etc. E nisso consiste a diferença entre legislatio, produção de leis, e legis executio, ou seja, execução das leis. O poder se manifesta sobre normas que vinculam ou que obrigam as pessoas que estão em determinado território. A primeira função estatal é a legislatio, a legislação, que consiste na produção das leis. As outras duas funções, tanto a função administrativa quanto a função jurisdicional, desempenham ou contribuem para o objetivo de execução da lei. As normas decorrentes da legislação, da administração e da jurisdição conformam, juntamente com a Constituição no topo, a ordem jurídica ou ordenamento jurídico dos países. Quando estas três funções, a função de produzir as leis, a função de produzir os atos administrativos ou de administrar, e a função de praticar os atos jurisdicionais, decidindo as diversas lides postas, é exercida de forma plena sobre a população que está em determinado território, nós podemos constatar que aquele Estado é soberano. E nisso se diferencia, por exemplo, do Estado de Minas Gerais ou do Estado de São Paulo, que exerce as mesmas funções, mas não de forma plena. Porque das decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, há recursos para o STJ, para o Supremo Tribunal Federal, né? E isso mostra que a jurisdição é exercida pelo Estado de São Paulo, mas não de forma plena. Que a legislação, o Estado de São Paulo tem a sua Constituição, tem as suas leis, mas essas leis devem se submeter à Constituição e às leis federais, o que mostra que o exercício da função legislativa não é pleno, sim limitado. Apenas a função executiva é que não é marcada pela subordinação, ou seja, nada sujeita o governador do Estado de São Paulo, o governador do Estado de Minas Gerais, à presidência da República. Então, esta é a precisa diferença entre soberania, quando os poderes são exercidos, quando essas funções são exercidas de forma plena, da autonomia, quando elas são exercidas, mas não de forma plena. Como nós temos as três funções, isso se aplica ou se estende também ao âmbito do direito internacional. Vejamos, no Brasil vigoram as leis brasileiras. Norma externa, para que tenha vigência no Brasil, tem que ser incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro na forma prevista na Constituição. Ou seja, nós recebemos no nosso ordenamento jurídico os tratados internacionais, mas desde que eles sejam submetidos ao mesmo procedimento de aprovação das leis no Congresso Nacional. Da mesma forma, e aqui a direta relação com o mercado financeiro, existem algumas orientações, recomendações, normas de caráter genérico ditados por organismos internacionais que se equiparam aos atos administrativos ou às resoluções do Conselho Monetário Nacional ou normas ditadas pelo Banco Central. Ou seja, também os atos administrativos estrangeiros ou atos ou práticas equiparadas aos nossos atos administrativos têm o seu procedimento próprio de incorporação ao ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, é necessário que algum órgão da administração efetivamente o recepcione, como o caso das recomendações do Comitê da Basileia, que têm sido incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro por norma ditada pelo Conselho Monetário Nacional.
Também as decisões judiciais que prevalecem no Brasil são aquelas produzidas pelo Poder Judiciário brasileiro. Para que uma decisão jurisdicional estrangeira seja incorporada, há necessidade do mecanismo do exequatur, ou seja, do execute-se, lançado pelo Superior Tribunal de Justiça na forma da Constituição Federal. Né? Portanto, tanto o cumprimento de decisões, não sentença, se submete ao exequatur estrito sensu, quanto as sentenças estrangeiras se submetem ao processo de homologação de sentença estrangeira. Então, as três funções, legislação, administração e jurisdição, que prevalecem no Brasil, são as brasileiras. Entretanto, nós podemos receber de fora, desde que as instituições brasileiras recepcionem tanto as leis, tratados internacionais, quanto os atos administrativos, quanto as decisões judiciais vindas do exterior. Esse é o mecanismo de incorporação das normas externas ao território brasileiro. Muito bem. Essas noções fundamentais de teoria geral do Estado e de direito internacional revelam que o exercício da legislação, da administração e da jurisdição em matéria financeira, no Brasil, compete aos órgãos nacionais. Isso não impede que nós aceitemos e incorporemos ao ordenamento normas ditadas por instituições externas. O artigo 192 da Constituição Federal diz: o sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação de capital estrangeiro nas instituições que o integram. Desse modo, mais uma vez, cabe ao nosso poder legislativo editar as leis em matéria de sistema financeiro e de mercado financeiro. Cabe aos nossos órgãos executivos ou da administração editar normas para o cumprimento, a execúcio, né, a execução do disposto em lei. E cabe ao Poder Judiciário, aos órgãos jurisdicionais brasileiros, as decisões que atendam ao consumidor brasileiro, que atendam à população brasileira, que deem a eles a máxima segurança. Nós percebemos, então, que existe, não apenas no tema financeiro, mas em todo o direito público brasileiro, duas preocupações, dois princípios que estão refletidos nas nossas normas e na nossa Constituição. Primeiro, a preocupação em que não haja concentração de funções nos mesmos órgãos. Ou seja, nós, pelo nosso sistema de tripartição de poderes, não gostamos, não queremos, não pretendemos, não vemos como adequada a concentração das três funções num órgão só. Nós gostamos que hajam órgãos responsáveis pela produção de leis, ainda que com contribuição de outros órgãos. No processo legislativo, cabe ao Congresso Nacional, com sanção da Presidência da República, a iniciativa pode ser de algum outro órgão, mas, enfim, a condução do processo legislativo, Congresso Nacional. Sem atribuir ao Congresso Nacional as funções administrativas e funções jurisdicionais. Enfim, nós não gostamos, não queremos, não vemos como recomendável que todo o poder, todas as funções sejam concentradas no mesmo órgão. Né? A segunda regra, o segundo princípio, a segunda